80% do meu tempo eu falava sobre ele, os outros 20% eu torcia pra outra pessoa falar. E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu li no mês de agosto. Em agosto, pelo que eu tô lembrando aqui, só teve livro bom e foram leituras meio que complementares, sabe? Um tinha mais ou menos a mesma ideia, a mesma essência que outro. Foram 8 livros ao todo, acho que não teve nenhum favorito, só que foram vários que eu adorei. Antes de eu começar, não se esqueça, por favor, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo com quem você acha que vai gostar. Eu acho que esse vídeo deve sim ser valorizado, porque eu tô morrendo de calor e tô gravando de janela fechada pra não fazer barulho. Não esquece também de me acompanhar nas outras redes sociais, né? O TikTok, o Instagram, o Scooby. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, compra com o meu link, por favor, que tá sempre aqui na descrição. Comprando desse jeito, você ajuda muito o canal e não muda nada no valor da sua compra. E o jeito da gente ficar ainda mais próximo, tá? Poder conversar, trocar ideias, caso você possa e queira apoiar ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube, né? É pra você fazer parte do nosso grupo no Telegram. A gente também faz leituras coletivas, sorteios, e pra participar é só apoiar no Catarse a partir de R$5. E o link também vai estar aqui na descrição, caso você queira saber mais informações e tal. Enfim, vamos começar. O primeiro livro que eu li esse mês, eu peguei ele pra ler por causa de toda a repercussão do caso da Larissa Manoela, tal, né, foi aí no comecinho do mês, que a gente viu que os pais dela são super abusivos, né, em relação ao dinheiro, eles ficavam com tudo, tratavam ela super mal. E aí tem um livro, né, de um caso similar, de uma atriz famosa, que a mãe dela também era super narcisista, e era um livro que eu já queria ler faz tempo, e é um livro de não ficção, e eu leio um livro de não ficção por mês. Então, juntei o útil ao agradável e peguei pra ler Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. Esse livro é uma memoir, é uma espécie de autobiografia, né, só que fala só de um período e fala, tipo assim, desde quando ela era criança e começou na vida de atriz, aí da adolescência, da vida adulta, até a mãe dela morrer. E ela começar a refletir sobre tudo. A infância dela já foi uma coisa muito difícil porque a mãe dela era acumuladora compulsiva, então, tipo assim, a casa dela era abarrotada de coisa, de lixo mesmo, sabe? Tipo, sei lá, um pacote de bala ela não queria jogar fora. Então ela, os irmãos, os pais e os avós meio que não tinham onde dormir, onde pisar direito, era bem difícil essa convivência. E a mãe dela também era uma pessoa totalmente frustrada que depositava os sonhos na filha. Ela quis ser atriz assim, mas não pôde, e como a filha dela era bonitinha, era loira, de olhos azuis, ela foi lá e enfiou a filha no mundo da atuação, em Hollywood. Mas a Janet queria isso. A mãe dela obrigava ela, né, a fazer todas essas coisas e ainda por cima convencia a filha de que ela queria sim, de que aquele era sim o sonho dela também. Foi uma infância cheia de abuso emocional, mental e físico. O tempo todo a Janet tinha que calcular o que ela ia falar, o que ela ia fazer pra agradar a mãe dela. Chegou um ponto que ela nem era mais ela mesma, sabe? Ela estava sempre atuando, tanto no trabalho quanto pras pessoas e até pra ela mesma. Era uma relação realmente doentia, assim, a ponto da mãe dela dar banho nela, até os 16 anos. Ela só foi parar de dar banho na Janet porque ela entrou em turnê, assim. Fez a menina desenvolver transtorno alimentar, desde que ela era criança mesmo, tipo anorexia, bulimia, compulsão. E por isso a Janet entrou em um ciclo de culpa, assim, sabe? Porque ela alcançou muita coisa, coisas que agradariam basicamente a qualquer pessoa, só que ela não queria estar ali. E a mãe dela teve câncer de mama e sempre usava isso pra manipular as pessoas, fazer chantagem emocional, principalmente com a Janet, óbvio, mas assim, com todas as outras pessoas também. E quando a mãe dela morre, ela meio que fica perdida, sem saber o que fazer, porque assim, ela sempre tomou as decisões com base no que a mãe ia gostar, pensando no que ia agradar a mãe. Então, como que ela vai seguir em frente agora? Quem que ela vai ser sem a mãe dela? Ela não enxergava, né, todo esse abuso, então ela botou a mãe dela em um pedestal, e quando ela foi percebendo todas essas coisas horríveis, todo esse alicerce foi desmoronando, e junto tudo que ela conhecia, tudo que ela sabia. São situações extremamente absurdas, que dá ódio quando a gente lê, e é tudo muito bem descrito, porque a Janet é uma ótima escritora, né? O sonho dela, na verdade, era ser roteirista, só que a mãe dela repudiava isso. É muito interessante como a escrita da Janet vai amadurecendo conforme os anos passam, né? Tipo, quando ela é criança é uma escrita um pouco mais inocente, e conforme ela vai crescendo, a escrita vai amadurecendo junto. Mesmo sendo um livro, assim, de memórias, um livro de não ficção, ele ainda assim tem plot twists, tem muita coisa que eu não fazia ideia sobre a vida da Janet. Ela que ficou super famosa aí por causa da série iCarly, né, da Nickelodeon, e depois de Sam e Cat também. Eu assisti muito iCarly quando eu era mais nova, eu adorava. E ter lido aqui tudo que a Sam passou faz a gente entender muito mais o lado dela das coisas, sabe? E entender por que ela tomou certas atitudes. E ela foi muito sincera nesse livro aqui, porque assim, ela denunciou
situações abusivas não só dela com a mãe dela, mas também na própria Nickelodeon, né, do criador lá do programa, e contou sobre sentimentos, assim, que ela mesma teve, que não seria todo mundo que admitiria ter esses sentimentos, sabe? Sentimentos e pensamentos ruins sobre determinadas pessoas que, depois de refletir, ela entende melhor por que ela estava sentindo aquelas coisas. É muito nítida aqui a importância da terapia, né, pra ela conseguir reconhecer tudo isso, enfrentar tudo isso. É uma história, assim, muito delicada, cheia de gatilhos, mas que mesmo assim é contada de uma forma leve, sabe? E muito fluida. A escrita da Janet é realmente muito boa. Tem até alguns alívios cômicos, assim, mas no geral é um livro bem pesado e é muito bom. Eu realmente amei ter lido ele. Ele vai destrinchar, mostrar claramente como que é uma situação abusiva com uma mãe narcisista. Depois eu li Véspera, da Carla Madeira, que é a mesma autora de Tudo é Rio, né? Esse aqui foi leitura coletiva do clube de membros do canal dos Cósmicos. Agora, em setembro, nós estamos lendo Hamlet, que sinceramente tá um saco. Tá muito chato, acho que ninguém tá gostando. Acho que vai chegar final do mês, todo mundo vai falar mal dele junto. Mas enfim, a gente tá aí pra decidir a leitura de outubro. Depois de setembro vem outubro, né? Então já entra no grupo pra você escolher com a gente qual vai ser a próxima leitura. E Véspera é um outro livro aí que já vai começar com uma coisa um pouco complicada em relação à mãe. Mais um livro com mãe desnaturada. Só que esse aqui, no caso, ele começa meio assim. A mãe, ela acorda, ela tá um pouco estressada, assim. Parece que ela tá meio brigada com o marido. Ele não tava na cama, né? E aí ela tem um filhinho bem pitiquinho, de 5 anos. E ele é bem serelepe. Então ele já quebra um vaso logo de manhã. Inclusive, ele corta o pé e ela nem liga pro pé dele cortado. E assim, ela tá tão atarefada, tão sobrecarregada, com brigas com o marido, com o filho pequeno fazendo birra e aprontando, com coisas do trabalho enchendo o saco. E aí ela tá no trânsito ali. E chega um ponto que ela é um estopinho assim, ela fala pronto, tchau, adeus. Ela larga o menino no meio da calçada e pronto. Só que assim, ela se arrepende no segundo seguinte. E aí ela vai lá e dá a volta no quarteirão pra pegar ele de volta. Quando ela chega, ele não tá mais lá. Ele desapareceu. E é assim que o livro começa, o que eu confesso que já me deu uma agonia tremenda. Essa parte é narrada assim na maior afobação, na maior correria, porque é exatamente o sentimento que a mãe está sentindo. E a autora pega isso e imagina a véspera. Ela imagina assim, o que culminou pra chegar nessa situação, sabe? Qual foi o passado dessas personagens e o passado do passado? Quais foram os acontecimentos e os acontecimentos que foram levar a isso? E por isso a construção de capítulos desse livro é super diferenciada, né? Tem isso no presente, que é quando a mãe larga a criança, e aí vai capítulo 1, 2, 3, né, em ordem crescente, e aí a gente volta pro passado e vai em ordem decrescente, capítulo 18, 17, 16, e por aí vai até eles se cruzarem. De início a gente não entende muito qual é a relação do passado e do presente, né? A gente vai refletindo sobre isso, mas aos poucos a gente vai captando. No passado a gente meio que conhece a história de uma família, assim. Brevemente a gente conhece os bisavós, os avós, e aí chega nos filhos, que são os principais, que são gêmeos, Caim e Abel. Já começa o problema aí, né? Eles têm esses nomes. O pai foi um tantã e batizou os filhos com esses nomes, assim, que carregam muito peso por causa da história da Bíblia, né? Que um matou o outro, etc. Então eles já cresceram com esse peso de, às vezes, crescerem e ser irmão que tem desavenças. A mãe queria muito, assim, que eles crescessem e fossem melhores amigos. Então ela, tipo, meio que obrigava eles a serem iguais, sabe? Ela tratava eles exatamente igual, mesmo eles sendo pessoas diferentes, tendo gostos diferentes. Eles tinham meio que a mesma vida, as mesmas coisas, até que na escola as histórias começam a se separar, né? Eles começam a se separar. Porque um é muito mais estudioso, se dá muito melhor com as pessoas, ele gosta muito de matemática, né? Até participa de uma competição lá de matemática. Esse livro tem muitas passagens sobre o amor pela matemática, sobre a beleza da matemática, assim, a matemática na natureza, isso é muito bonito. Já o outro, ele não curte muito a escola, que no caso é o Abel. Ele não é muito disso, ele reprova, não sei o que, eles são pessoas diferentes. E assim, a gente vai conhecendo toda essa família, que é uma família complicada, problemática, assim, uma família que tem suas desavenças como qualquer outra, que tem suas dificuldades, tem suas brigas, mas também tem seus momentos de alegria, seus momentos de união, cada um ao seu modo, assim, né? A gente vê muito sobre a individualidade de cada família, que cada família tem suas manias, cada família tem suas piadas, cada família se arranja da sua própria maneira. Mas por essa família ser desse jeito, e por conta de várias situações que aconteceram ali, né, isso acarretou ao que aconteceu no presente, que foi o abandono do menininho. Esse livro ele vai abordar também assim muitas coisas, como essa relação de pais e filhos, abandono, fé, violência doméstica. E tem a escrita única da Carla Madeira, né, que é muito bonita, que também tem várias metáforas, assim, várias analogias. Ela usa bastante figuras de linguagem, inclusive eu a conheci na Bienal, foi muito legal. Eu vou deixar o vlog da Bienal aqui nos cards. Esse livro eu senti que ele é um pouco menos poético do que o Tudo é Rio. O Tudo é Rio tem
umas frases assim mais reflexivas, né? Tem passagens assim. Já esse ele vai focar mais no enredo mesmo. E assim, eu não consigo mensurar qual que eu gostei mais, se foi o Tudo é Rio ou se foi esse. Tipo assim, da parte que me fez refletir, da parte filosófica, eu gostei mais de Tudo é Rio, apesar de ter gostado bastante das partes matemáticas desse aqui. Só que do desenvolvimento do enredo, assim, da história em si, como tudo se encaixou e do desfecho, eu gostei mais desse. Enfim, os dois são muito bons. Eu adorei ter lido o Véspera e agora eu tô doida pra ler A Natureza da Mordida. Agosto eu também li o Mar Sem Estrelas, né? Um calhamacinho que tava aí na minha meta de 24 livros LGBT para ler antes dos 24 anos. E a história é tipo assim, tem um menino que quando ele é criança, ele tava andando de boas e ele viu num beco assim, a pintura de uma porta. Só que é uma pintura meio 3D assim, aquelas que causam ilusão de ótica, sabe? Parece muito que se ele pegar na maçaneta da porta, a maçaneta vai virar e a porta vai abrir. E ele vai pra algum outro lugar. Só que ele fica com aquele receio de tipo, ai, será mesmo? Será que eu não tô ficando só maluco? E ele acaba deixando pra lá. Beleza, aconteceu isso, aí esse garoto cresce. Quando ele já tem tipo assim uns 20 e tantos anos, ele já está na pós-graduação e ele trabalha com games. Ele acha um livro na biblioteca e ele vai ler, porque ele é uma pessoa muito leitora. E quando ele pega o livro pra ler, tem exatamente essa história de um menino que é filho de uma vidente, que ele tá andando de boas na rua quando tem, sei lá, 11 anos, e ele vê uma porta pintada e não sei o que, e não entra na porta. E ele é o protagonista dessa parte do livro, sabe? É a história dele. Então ele começa a ficar doido com isso, começa a buscar mais coisas aí atrás, procurar no Google, sei lá, sobre esse livro, sobre de onde esse livro veio, quem é o autor. Porque assim, ninguém viu aquilo que estava acontecendo com ele. E é um livro muito antigo, que foi escrito muito antes dele sequer nascer. Essa sinopse é muito legal, né? Tipo assim, imagina você pega pra ler um livro e é você. Essa história, sabe? E assim, ele indo atrás disso, né? Buscando as coisas, ele acaba entrando numa aventura. Ele acaba descobrindo um lugar subterrâneo que armazena histórias. E o livro ele vai alternando, sabe? Tipo, tem a história desse menino que a gente tá acompanhando, o Zachary, e também tem, assim, alguns contos de fadas, algumas fábulas que ele mesmo está lendo. E assim, são várias coisas que vão acontecendo, sabe? Cada vez fazendo menos sentido, ficando mais confuso. E eu pensei, tá, esse livro tá confuso agora, mas daqui a pouco, em algum momento, vai fazer um estalo e falar, ah, agora tudo faz sentido. Não, o livro é só confuso mesmo até o final, só confuso pra sempre, mas é pra ele ser assim. Porque é uma história muito mágica, assim, é uma história sobre amar histórias. Ele é bem bonito, na verdade, tem várias passagens muito bonitas e ele te deixa muito imerso. Quando a gente tá lendo, a gente vai imaginando tudo, imaginando várias coisas e imaginando a gente fazendo parte daquela história também. Tem várias coisas que a gente não pega de primeira, só que aí aparece de novo mais pra frente e a gente vê a importância daquilo, sabe? Várias conexões que vão sendo feitas ao longo da história. Só que eu achei ele muito abstrato, sabe? É viajado demais pra mim. Eu não conseguia mais mensurar o que realmente estava acontecendo, o que era imaginação, o que era sonho, o que era, sei lá, vida após a morte, sabe? Ele é muito, muito onírico. E por isso não foi lá uma das leituras que eu mais gostei. Só que eu também não desgostei. Eu achei um livro muito interessante. E o que me passou, o que ele me passou, o que ele me deixou foi esse sentimento, assim, desse milagre de você estar construindo a sua própria história, né? Você tá vivendo o seu próprio livro. Todo mundo é protagonista, todo mundo tá em uma história, só que o ponto é, será que a sua história é digna de ser contada? A autora Natália Borges Polesso já recebeu um prêmio Jabuti por causa do seu livro Amoras e ela ia estar na Bienal, então eu peguei e li o livro dela Controle, que era o que eu tinha, pra poder encontrar ela, pegar autógrafo. Infelizmente eu não consegui encontrá-la, só que eu li o livro dela e eu adorei, é muito bom. Tô doida pra ler já outras histórias que ela escreveu. Esse livro é quase que um romance de formação, assim, né? A gente conhece a protagonista, Ananda, desde quando ela era criança ali até a vida adulta dela. E quando ela era criança ali, ela acabou sofrendo um acidente, andando de bicicleta e desenvolveu epilepsia. Então, ela tem às vezes convulsões, né? Uma coisa que mesmo com remédio não dá pra controlar tanto. E vai falar a jornada dela, desde quando ela descobriu isso, como que ela lidou com isso, como isso fez ela se sentir presa, impossibilitada, e impediu ela de experienciar muita coisa, de aproveitar muita coisa, fez ela se sentir sem controle. Por conta da doença dela, ela acaba desenvolvendo, assim, um medo muito grande, uma insegurança muito grande de, sei lá, sair na rua desacompanhada, acabar tendo um ataque. Então ela acaba se fechando muito, se isolando, evitando contato com outras pessoas, evitando sair. E ela também sente que as pessoas a tratam de um jeito diferente, né? Como se ela fosse um estorvo, um peso, uma pessoa que não é normal. Ela vai se fechando cada vez mais e sentindo que ela é um desapontamento, uma vergonha para os pais dela, para os amigos dela, mesmo essas pessoas apoiando ela, mesmo essas pessoas estando sim do lado dela. Os pais meio que também acabam sendo super protetores, sabe, de um nível não muito saudável, porque simplesmente eles têm medo dela sair na rua e não voltar mais, se machucar, ter um ataque, enfim. Então eles acabam meio que contribuindo para esse isolamento dela também. Enfim, e ela só fica
totalmente presa nessa zona de conforto e deixa a vida dela passar, sem viver. Tem a Joana, né, que é amiga dela, que sempre esteve super presente na vida dela e tenta ajudá-la de alguma maneira. Inclusive, ela é apaixonada por essa Joana desde os 13 anos, só que ela não assume pra ela mesma, ela acaba se sabotando. Além de todos os conflitos dela por conta da doença, também tem os outros conflitos, assim, né, de amizades, o jeito que ela se sente, da sexualidade dela. É interessante que algumas partes da narrativa são totalmente embaralhadas, assim, são um monte de pensamento misturado e confuso, porque tá justamente retratando episódios de epilepsia. E tem muita música na história também, assim, músicas do New Order, né, uma banda, porque ela se isola com fones de ouvido, né, ela fica ouvindo músicas, e são músicas que as letras acabam refletindo, né, sentimentos dela que ela mesma ainda não entendeu. Então a narrativa vai se mesclando com isso, né, com trechos de músicas. Eu só acho que devia ter tradução, porque não é todo mundo que sabe inglês, né. E, enfim, o ponto de virada desse livro é quando a protagonista percebe que ela não viveu, ela deixou a vida dela passar, e ela pensa em tudo que ela poderia ter feito pra ter vivido, pra se tornar alguém de quem ela teria orgulho. É sobre você querer viver, mas também fazer algo pra estar vivendo. Ela tem muito essa sensação de estar sendo espectadora na própria história, sabe? De estar sendo coadjuvante em vez de estar sendo protagonista. E é um livro que, apesar dos assuntos pesados, assim, ele é escrito de um jeito super leve, muito tranquilo, assim, de ler. É uma leitura que voa mesmo, sabe? E a gente sente muito os mesmos sentimentos que a protagonista. A gente sente junto com ela essa vontade, esse anseio de viver e de liberdade. Uma leitura que pra mim foi uma grande surpresa foi Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Esse livro já começa de um jeito super levinho. É tipo assim, um massacre. A gente vê tudo do ponto de vista de uma menininha de 4 anos. Um cara entra na casa dela e mata toda a família dela. E machuca ela muito, muito. E ele picha o rosto de toda a família. Esse caso ficou super famoso, né? Porque, tipo assim, o cara invadiu, matou todo mundo, não levou nada e... Matou todo mundo não, né? Deixou a menina viva e pichou a cara das pessoas. Aí ficou conhecido como o caso do pichador. E aí o livro se passa quando essa garota, na verdade, é uma adulta, assim, tem uns 20 e tantos anos. E ela cresceu uma pessoa cheia de traumas. Ela é muito insegura, muito introvertida, tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, assim, de criar laços. E a gente vai acompanhando a rotina dela, o dia a dia, até que um dia ela chega no apartamento dela e o apartamento dela foi invadido e picharam acho que é Vamos Brincar, alguma coisa assim, deixa eu procurar. Aqui, encontrei. A partir daí o caso volta à tona e ela já aciona a polícia, assim, é um livro um pouco mais investigativo, sabe, tem mais essa vibes. E ele tem poucos personagens, então tem poucas pessoas de quem a gente possa desconfiar. E todos parecem suspeitos, simplesmente todo mundo que aparece aqui é suspeito. Então a gente vai criando inúmeras teorias, pensando em inúmeras coisas, assim. Teve coisa que eu acertei, teve coisa que eu errei, porque esse livro tem muitas reviravoltas, assim. Às vezes a gente acha que já sacou o que tá acontecendo aí, só que ele vai lá e te surpreende ainda mais, te dá mais tapa na cara, sabe? Porque ele tem reviravoltas sobre várias coisas. Ele tem uma justificativa aqui que a gente vê que o buraco é muito, muito mais embaixo, sabe? Eu tava até desconfiando daquilo, só que se mostrou muito pior do que eu imaginava, muito pior. E, consequentemente, muito mais surpreendente também. Gente, sério, esse livro é muito pesado mesmo. Uma doideira. Ele se passa lá no Rio de Janeiro, então tem toda uma ambientação assim, né? Fala de bairros, de ruas. E é bem interessante isso, a gente consegue visualizar. Quem conhece, né, esse lugar no Rio de Janeiro consegue visualizar. Tem algumas críticas, assim, de maneira bem sutil. E ele é um livro que simplesmente não dá pra largar. Depois que você começa, não dá pra parar de ler. Eu tava viciada, eu pensava nele o tempo inteiro. 80% do meu tempo eu falava sobre ele, os outros 20% eu torcia pra outra pessoa falar. Ninguém falava sobre ele, óbvio. Mas 80% do meu tempo eu pensava sobre ele. Eu fiquei meio obcecada, de verdade. Eu só conseguia pensar nesse caso, não sei o quê. Parece um pouco uma coisa real, sei lá. É um livro muito bem escrito. Eu amo realmente a escrita do Rafael. E é um livro que me surpreende no sentido de... Eu não curto muito os livros do Rafael, né? Eu acho que eu já li quase todos. E apesar de eu achar que ele escreve extremamente bem, e eu gostar, assim, da premissa das histórias, eu não gosto tanto dos livros dele quando ele coloca coisas de graça. Tipo assim, tem muita violência gratuita contra a mulher, muita gordofobia, muito machismo, muito preconceito e homofobia de graça, assim, que não vai acrescentar em nada pra história, que não vai fazer diferença e podia simplesmente não tá ali. Isso sempre me incomodou muito, profundamente nas histórias dele. Só que nesse livro isso não acontece, sabe? Tudo de cruel, todas as coisas horríveis que acontecem são totalmente condizentes com a história, sabe? Ele meio que focou no essencial. Por isso, assim, finalmente, um livro do Rafael Montes que eu amei ter lido. E, me dá gastura só de lembrar de tão horrível, de tão podre que eram as coisas que aconteciam aqui.
Esse livro aqui, ela fica com a garota da Rachel Lippincott Alison Derry, que eu também li por causa da Bienal, porque eu ia encontrar as autoras lá. Inclusive, está autografado o meu livro. E também foi um que eu me surpreendi, porque eu não esperava muita coisa dele, não. Mas acabou que eu gostei bastante. É da mesma autora de Assim que Passo de Você. E, inclusive, essas autoras aqui, elas são um casal, elas são casadas, têm uma filhinha, bem bonitinho. Neste livro aqui, nós temos duas protagonistas, a Alex e a Molly. Elas são duas pessoas bem diferentes, assim, entre si, e a gente vê, né, inclusive, os dois pontos de vista. A Molly, ela tem meio que fobia social, assim, ela é muito introvertida, muito tímida, tem dificuldade pra interagir, assim, com outras pessoas. E, desde do colégio, ela é apaixonada por uma garota chamada Cora, que ela não teve nem coragem de falar com essa menina ainda. Já a Alex, já é uma pessoa, assim, muito mais extrovertida, que ela flerta com todo mundo, ela pega qualquer pessoa, qualquer mulher, no caso. Porém, ela tem muita dificuldade de se abrir, de contar os sentimentos dela, assim, de realmente conseguir ter sentimentos por outra pessoa e criar afetos. Por conta de questões parentais aí, né? Ela tem muito problema com a mãe dela. A Molly meio que também tem problemas com a mãe dela, só que assim, outros tipos de problema. E a Alex tem uma namorada, né, a Natalie, se eu não me engano, só que elas meio que tiveram uma briga ali, porque a Natalie falou, meu, você é muito fechada, você não consegue ter amigas mulheres, porque você automaticamente já pensa em ficar, não consigo confiar em você, e você guarda todos os seus sentimentos só pra si. E tipo assim, como a Alex tava indo pra outra cidade pra fazer faculdade, essa namorada ficou desconfiada, né? Enfim, aí acontece que a Molly e a Alex vão fazer faculdade juntas, elas acabam se conhecendo e elas decidem assim, a Alex vai ajudar a Molly a ser uma pessoa um pouco mais extrovertida, ter mais confiança, pra ela conseguir levar a Cora pra sair. E com isso ela vai conseguir criar um laço de amizade e mostrar pra Natalie depois, tipo assim, olha, tá vendo? Eu consigo sim ter amizade sem ficar com a pessoa, você pode sim confiar em mim. Só que, claro que isso não vai dar certo, né? É um clichêzão dessa ideia burra de tentar fazer uma pessoa ficar com a outra, não sei o que, não sei o que lá, e elas acabam se apaixonando. Um detalhe que eu gostei do livro é que ele é slow burn, então não é um amor instantâneo aí, elas não vão se gostar logo de cara, realmente elas se conhecendo aos poucos que elas vão começar a se apaixonar. O crescente da tensão romântica entre elas é muito palpável. Por ser em primeira pessoa e ter o ponto de vista das duas, às vezes eu acabava confundindo. Eu tava em um capítulo, não lembrava se era narrado por um, narrado por outra. Só que assim, é bom ter esses dois pontos de vista porque a gente consegue conhecer muito mais aprofundadamente cada personagem. Eu acabei me identificando de certa forma com as duas, né, de maneiras diferentes. Eu achei elas muito bem construídas. E eu gostei disso, né, dele ser, sim, um clichê, só que ele ter personagens com camadas, né, ele ser mais do que isso. Ter também o desenvolvimento de problemas secundários aqui, né, por exemplo, os problemas delas consigo mesmas e delas com a família, apesar de não ser assim o foco, não ser tão mais aprofundado quanto realmente o romance, tem sim, né, esses problemas aí. Na verdade aqui no começo da história ele é bem bobinho, mas assim, ele vai melhorando, sabe? Inclusive eu achei assim, ele bem viciante e fácil de ler, eu li super rápido. Ele é um livro que aquece o coração, inclusive eu acho bem fofo que a aparência das personagens é baseada nas próprias autoras, sabe? Ao longo da história a gente percebe que as personagens amadurecem bastante, assim, no final elas ainda têm um longo caminho pela frente, né? Tanto em relação a elas mesmas, quanto em relação, né, delas com os pais. Lógico que não terminou já tudo resolvido, mas é uma coisa que já tá encaminhada. Eu gostei bastante do livro, só que infelizmente algumas coisas me incomodaram, principalmente em questão às personagens secundárias, sabe? Porque, tipo assim, a princípio a Molly tinha interesse em uma outra garota e a Alex tinha uma namorada. E aparentemente essas garotas eram de boas, eram super legais, assim, no início, só que transformaram essas meninas em personagens super escrotas, super chatas, tiveram que transformar elas meio que em antagonistas, pra meio que criar um drama ali e pra que não tivesse empecilho pra as outras duas meninas ficarem juntas, sendo que, assim, não precisava disso. Ficou meio que inconsistente, sabe? Tipo, no começo elas eram de um jeito, no final elas eram de outro. E também não me convenceu muito a paixão de uma personagem secundária aqui por uma das protagonistas. Aquilo ali não fez sentido. Tipo, se fosse um interesse, até ok. Só que realmente tá apaixonada, não me convenceu. Enfim, pra mim isso acabou deixando o livro a desejar. Não foi um livro que aproveitou todo o potencial que ele teve. Mas, no geral, eu gostei bastante dele. Ele é realmente um clichê bem gostosinho de ler. E, gente, vem cá, me responde uma coisa. Com que frequência você pensa no Império Romano? Porque eu, quando eu era criança, há uns 13 anos atrás, eu pensava até que com bastante frequência eu fazia coleção desses livrinhos aqui de contos romanos, contos gregos e contos egípcios, que são histórias, né, voltadas para o público infantil,
baseado em fatos reais, né, que traziam esse conhecimento, essas fábulas que a gente já conhece, só que de forma mais cômica e mais interessante para as crianças. Inclusive com protagonistas, né, que são crianças ou pré-adolescentes. E uma coisa que me incomodava muito é que eu não tinha a coleção completa. Eu já tinha, tipo assim, lido todos os contos gregos, todos os romanos, mas os egípcios faltava um. E em agosto eu finalmente completei essa coleção, né, e li A Conspiração da Pirâmide, que tem essa história, né, que mostra justamente sobre a construção das pirâmides, todo esse processo, como era um trabalho super exaustivo, com condições, né, muito abusivas, como sempre tinha acidente de trabalho nesse ambiente, também quais que eram os pagamentos que esses trabalhadores recebiam, né, tipo a comida. E além desse foco da história na construção das pirâmides, tem também uma ambientação falando das colheitas, das cheias do rio, das plantações, de como todas as pessoas eram fiéis, né, aos reis, aos faraós, e os viam como deuses. Tipo, é um livro bem curtinho, mas que mostra várias coisas. E de maneira bem sutil, sabe, sem estar explicitado. Foi através deste livrinho aqui que eu aprendi que a primeira greve de todos os tempos, que foi para denunciar, né, o trabalho escravo desses trabalhadores e também a necessidade de comida, de bebida, de remédios, aconteceu em 1170 a.C. Você sabia disso? Eu não sabia antes de ler. Ele tem pouquíssimo texto, tipo assim, é sempre um texto e uma imagem. Sempre um pouquinho de texto e a imagem, a ilustração. É uma leitura muito, muito tranquila, muito rapidinha. E eu achei a história bem legal. Normalmente, assim, elas têm um ponto de virada, assim, um certo plot twistzinho. Além de serem bem divertidas e de agregarem muito, né? De realmente ensinar coisas da história antiga. Então eu acho muito interessante para as crianças e para pré-adolescentes. E por fim, o último livro aqui do livro de agosto, Vira-Lata Vira-Dor. É um quadrinho que foi adaptado de um romance, do romance de Daniel Pennac, adaptado por Gregory Panaccione. É uma história extremamente fofa, que o protagonista é esse cachorrinho, o cachorro. O nome do cachorro é Cachorro, ele é muito fofo, né? Mas assim, ele é muito feio. Ele foi considerado muito feio para ser adotado, então ele tem uma história bem triste, tá? Tentaram matar ele, aí abandonaram ele num lixão. Ele passou por poucas e boas, viveu momentos assim horríveis realmente. Sofreu muito, sofreu mais que a Juliette. E é a história dele tentando encontrar uma dona. Ele vai passando aí por vários perrengues e mesmo depois de ele conseguir encontrar uma dona, ele ainda tem o trabalho de adestrar essa dona. Porque aparentemente os humanos são imprevisíveis, ele não consegue compreender os humanos. E a dona dele, essa menininha aí, também é bem mimada. E é isso, sabe? Ele vai explicando pra gente algumas atitudes que os cachorros têm. Por exemplo, cheirar pneu, fazer xixi em pneu. Sobre o que ele consegue compreender dos humanos também, assim, as lições que ele aprendeu, né? Ele aprende muitas coisas, que ele convive com outros humanos, com outros cachorros, com gatos também. É uma história, assim, que tem drama, tem humor, é do ponto de vista de um cachorrinho, né? Vai aquecer o nosso coração. Vai mostrar como que eles se apegam, né? Como eles são leais aos donos. Vai falar bastante desse respeito, né? Que as pessoas têm que ter, tanto umas com as outras, quanto com os pets também, né? Da atenção que os pets precisam. Mostra muito negligência ao se criar um bichinho de estimação. E é justamente para as crianças e para as pessoas terem noção da necessidade e da responsabilidade que é o criar um bichinho de estimação. Eu pensei muito, muito no meu cachorro quando eu tava lendo isso, sabe? Foi muito fofo. E assim que eu terminei, eu já fui logo dar um monte de beijinho no meu cachorro. Gente, é uma história muito fofa mesmo. Ela é tipo simples, ela é básica, mas ela é fofinha, ela aquece o coração. Você vai automaticamente lembrar do seu pet, sentir essa vontade de fazer carinho nele. E se você não tem um pet, você vai ficar com vontade de adotar um. Enfim, gente, foi isso. Essas foram minhas 8 leituras do mês de agosto. Me contem nos comentários se vocês já leram algum desses, se vocês gostam ou não, e também quais foram as leituras de vocês do mês de agosto, quais vocês indicam também, né? Eu sempre pego indicações de vocês aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.